Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa terceira aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre conotação e denotação. Vamos lá? Quando nós estamos utilizando a língua, ou seja, quando eu estou escrevendo uma frase, um texto, ou quando eu estou falando, as palavras podem ter diferentes significados. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Eu estou escrevendo um texto, uma frase, ou então eu estou falando. Então, a palavra, ela pode ser empregada no seu sentido original, no seu sentido real. Ou então, ela pode ser empregada no seu sentido figurado, quando ela passa a ter uma outra interpretação, um outro sentido, um outro significado. Isso é o que nós chamamos de conotação e denotação. É o assunto que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Primeiramente, sentido real e sentido literal. É o que nós chamamos de denotação. É quando a palavra ela é usada no seu sentido real, no seu sentido objetivo. Vamos lá, primeiro exemplo. Homem. O homem está com a cara ferida. Quando eu falo cara, é cara, face, rosto. Então, essa palavra ela está sendo usada no seu sentido real, no seu sentido objetivo. É o que nós chamamos de denotação. Mas as palavras, elas também podem ser empregadas no sentido figurado, ou seja, o homem quebrou a cara. Quando eu digo o homem quebrou a cara, não é que ele partiu a cara, o rosto, não. Quebrar a cara, essa expressão quebrar a cara tem um outro significado, que é algo dar errado, algo não sair da forma que nós esperávamos. Então, essa expressão quebrar a cara, ela tem um outro significado, uma outra interpretação. Isso é o que nós chamamos de sentido figurado ou então de conotação, que é o conteúdo que nós vamos estudar. Primeiramente, denotação. O que é denotação? É quando eu uso a palavra no seu sentido real, no seu sentido literal, no seu sentido objetivo. Nesse sentido, a denotação, a palavra ela vai ter uma única interpretação, que é o seu sentido mais comum. Vamos ver aqui. Quando eu digo vamos jogar xadrez, a palavra xadrez ela está sendo empregada no seu sentido real, no seu sentido objetivo, que é xadrez, jogo. Então, é um exemplo de denotação. Mas eu também posso utilizar a conotação. O que é a conotação? É quando a palavra é usada em um sentido diferente, no sentido figurado, ou seja, a palavra ela vai passar a ter uma outra interpretação, um outro significado. Vamos lá? Nesse exemplo, as mulheres foram levadas para o xadrez. Aqui, a palavra xadrez, ela vai passar a ter um outro sentido, um outro significado, que é o significado de cadeia. Então, aqui é um exemplo de conotação, quando as palavras passam a ter um outro sentido, uma outra interpretação. Vamos ver alguns exemplos. Denotação. Estávamos andando na praia. As crianças estavam andando devagar. Na denotação, o verbo andar, ele tem o seu sentido real, que é o sentido de caminhar, como eu estou fazendo agora. Isso é denotação, quando a palavra tem o seu sentido real. Porém, na conotação, a palavra, ou seja, o verbo andar vai ter um outro sentido. O tempo está andando rápido. Nesse caso aqui, não é andar no sentido de caminhar, mas é andar no sentido de passar rápido. Percebam que na conotação, as palavras sempre mudam de sentido.
Vamos para a nossa questão de hoje, a nossa primeira questão. Classifique as expressões em conotação ou denotação. Vamos lá. Letra A. Relampejou bastante essa noite. Essa expressão, relampejou bastante, é um exemplo de conotação ou denotação? É um exemplo de denotação, porque relampejar, nessa primeira frase, está sendo utilizado no seu sentido real, objetivo. Então, é denotação. Letra B. Os olhos do policial relampejaram de raiva. Essa segunda frase, olhos do policial relampejaram, um olho, um órgão do corpo humano, ele pode relampejar? Não. Então, essa expressão aqui, ela é um exemplo de conotação, é quando a expressão ela adquire um outro sentido. Letra C, o rio transbordou. Essa expressão, o rio transbordou, ela é um exemplo de denotação ou de conotação? É um exemplo de denotação, porque a palavra transbordar está sendo usada no seu sentido real. Letra D. Suas lágrimas transbordaram seu coração. A letra D é um exemplo de conotação ou denotação? De conotação. Por quê? Porque lágrimas não existe a possibilidade de transbordar. Então, é um exemplo de conotação, ou seja, sentido figurado. Letra E. A criança chorou um mar de lágrimas. Essa expressão mar de lágrimas é um exemplo de conotação ou de denotação? É um exemplo de conotação, porque mar de lágrimas quer dizer o quê? Chorou muito. Então, é um exemplo de sentido figurado, ou seja, conotação. Letra F. O mar vem sendo poluído pelo homem. Essa expressão mar, ela é um exemplo de denotação ou conotação? É um exemplo de denotação, porque a palavra mar foi usada no seu sentido real, no seu sentido objetivo. Letra G. Os escravos africanos enfrentaram muita violência. Essa expressão, escravos africanos, é conotação ou é denotação? É denotação, porque a palavra foi usada no sentido real, no sentido original, objetivo. Letra H. Hoje os homens são escravos da moda. Essa expressão, escravos da moda, é uma expressão, é um exemplo de denotação ou de conotação? É um exemplo de conotação, ou seja, sentido figurado. Vamos para a próxima questão. Aqui existe, uma capa de revista, um exemplar do gênero capa de revista. Então, aparece uma mulher, não é isso? Ela está com um garfo e nesse garfo aparece a imagem do planeta Terra. E olha a legenda, estamos devorando o planeta. É possível nós, seres humanos, devorarmos o planeta como está demonstrando nessa imagem? Não, não é possível. Essa imagem, devorando o planeta, ela está sendo utilizada no sentido de denotação ou de conotação? Ou seja, ela está sendo usada no sentido real, objetivo da palavra ou no sentido figurado? Ela está sendo utilizada no sentido figurado. Então, essa expressão, devorando o planeta, é um exemplo de letra A, conotação, letra B, denotação. Resposta letra A, conotação, porque é um exemplo de sentido figurado. Vamos para a próxima questão. Aqui nós temos uma tirinha. Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Aí lá no último quadrinho aparece a seguinte frase. Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o final do mês? Essa expressão, pendurar a conta. Pendurar, esse verbo quer dizer o quê? Você levantar algo. Nesse caso aqui, pendurar, é no sentido de você levantar a conta
ou você atrasar essa conta, ou seja, atrasar o pagamento da conta até o final do mês. Essa expressão pendurar a conta quer dizer o quê? Você atrasar o pagamento até o final do mês. Então, nós percebemos que essa expressão pendurar a conta, ela é um exemplo de quê? A expressão pendurar a conta é um exemplo de conotação, quando as palavras têm um outro significado. Nesse caso, pendurar a conta quer dizer você atrasar o pagamento da conta até o final do mês. Então, é um exemplo de conotação. Vamos lá. A próxima questão tem uma tirinha, né? Essa tirinha está dividida em duas partes. Aí, na primeira parte, né, no lado esquerdo, aparece uma mulher em frente a um espelho e ela diz, eu odeio estes pneus. E aparece a parte da barriga, a gordura da barriga. Então, percebam que pneus aqui, ele tem um outro sentido, um outro significado. Pneus aqui é no sentido de quê? De gordura. Na parte direita aparece uma outra imagem. Eu adoro esses pneus. Então, aparece um mosquito da dengue e aparece um pneu velho que possivelmente foi jogado no lixo. Percebam que na parte direita, a palavra pneus ela é usada no seu sentido real, no seu sentido objetivo. Vamos lá, vamos para a questão. Percebam que nessa parte, eu odeio estes pneus. Aí aparece a imagem de uma mulher, não é isso? Segurando a gordura na barriga. Então, percebam, estes pneus são exemplos de conotação, ou seja, quando a palavra ela é usada em um outro sentido, em um outro significado. Nesse caso, o significado de pneus é gordura. Então, é um exemplo de conotação. Vamos para outra questão, a questão 5. Aparece um pneu, não é isso? Um pneu velho que foi jogado no lixo e aparece um mosquito da dengue dizendo, eu adoro esses pneus. Nesse caso aqui, a palavra pneu, ela foi empregada no seu sentido real, no seu sentido objetivo. Então, é um exemplo de denotação, quando a palavra ela é empregada no seu sentido real, no seu sentido objetivo. Vamos para a próxima questão. É um anúncio publicitário e ele diz o seguinte, ó, para quem tem o rei na barriga. Essa expressão, o rei na barriga, ela é possível de se realizar? Não, não é isso? Ninguém pode colocar um rei na barriga. Então, é um exemplo de quê? De sentido figurado, ou seja, quando uma palavra ou uma expressão tem um outro sentido. Então, vamos lá. Questão 6. A expressão rei na barriga é um exemplo de conotação. Quando uma expressão ela tem um sentido diferente, uma outra interpretação. Bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.